Olá, sejam bem-vindos à série Oncológico. Aqui a gente fala sobre a lógica que há entre nutrição e câncer e eu ajudo você a descomplicar a potencialidade que existe entre alimentação e câncer de uma forma protetiva. O que fazer em cada caso, aliando a nutrição no seu tratamento oncológico ou após seu tratamento oncológico. Eu sou Patrícia Reis, especialista em nutrição oncológica pelo INCA há 20 anos e mais uma vez vou vir aqui para a gente bater um papo oncológico. Vamos falar de quê? Vamos falar do xelodão. Os pacientes morrem de rir quando eu falo: tá, meu filho, tá no xelodão. Aí me pediram: Patrícia, faz um vídeo sobre a capecitabina, que é o Xeloda, um quimioterápico oral utilizado geralmente para cólon e mama. Então, como a gente tem o câncer de mama como um dos mais incidentes entre as mulheres e o câncer de cólon crescendo absurdamente em incidência dos últimos anos para cá, e eu acho que eu já fiz vídeo falando do câncer de cólon, da preocupação que a gente tem que ter em alimentação saudável, redução da ingestão de embutidos, redução da ingestão de carne vermelha, para a gente diminuir a possibilidade, a maior incidência de câncer de cólon. E aí a gente tem, então, boa parte dos pacientes oncológicos pensando nessa incidência, tá? Mama e cólon, com a possibilidade de usarem no seu tratamento o Xeloda. Então, existem alguns cuidados, indicados pela equipe de oncologia, no caso os oncologistas e os farmacêuticos oncológicos, de como utilizar o Xeloda. Normalmente, 30 minutos depois do café da manhã ou do jantar, um cuidado muito grande na manipulação desse comprimido, lavar as mãos antes e depois de abrir aquele tablet do comprimido, e você não pode entrar, a sua mão não pode entrar em contato com o comprimido. Então existe um cuidado mesmo, uma cautela maior na utilização, do Xeloda. E sempre, tomou um comprimido, minha gente? Toma um copo de água, 250, 300 ml em média, para engolir aquele comprimido. Isso é muito importante porque todos os medicamentos, sejam eles oncológicos ou não, têm uma carga tóxica. Então, o ideal é que você tome uma quantidade de água maior para inibir o contato e para a gente ajudar esse fígado e o intestino a fazer o processo de detoxificação nessa parte, de toxicidade de um medicamento. Muitos pacientes falam: o Xeloda intoxica o fígado, tem dificuldade, traz dificuldade hepática, E aí o que eu vou dizer é: a gente tem que manter um hábito alimentar saudável para que a gente continue com essas vias metabólicas de funcionalidade metabólicas 100%, para que os efeitos colaterais do Xeloda sejam os menores possíveis. Tem um grupo pequeno de pacientes, de 1 a 4% dos pacientes, que podem ter uma deficiência numa enzima, que é a DPD, que é uma enzima que faz a conversão e a utilização do Xeloda dentro do corpo. Esses pacientes tendo essa deficiência são aqueles que vão apresentar maiores efeitos colaterais e intoxicação pelo Xeloda. Mucosite demais, síndrome de pé e mão de forma muito importante. Então hoje, normalmente se faz um teste para descobrir se esse paciente tem deficiência na DPD previamente, antes de se iniciar o tratamento. Porque se ele tiver, ele vai fazer muito efeito colateral. E aí o oncologista então pensa em um outro tipo de medicação, porque esses efeitos colaterais vão inviabilizar a indicação da capecitabina. Entre os efeitos colaterais comuns, não só naqueles que têm deficiência, repito, naqueles que têm deficiência, eles são aquele grupo que não é indicado utilizar o Xeloda, Naquele grupo que pode utilizar o Xeloda, o que a gente tem de efeito colateral?
Síndrome de pé e mão é o que é mais comum e o que é mais corriqueiro do paciente citar, né? Que são erupções cutâneas nas mãos e nos pés, alteração da percepção de sensibilidade também. Então, o importante começou e entrou no grupão do Xelodão, vamos passar na farmácia para comprar um Super Power Mega Hidratante, que não precisa ser um hidratante onde você vai investir uma grana, um custo, com um custo alto, né? Existem linhas e linhas de hidratantes hoje possíveis, mas que tem uma concentração e uma resposta maior e potente de hidratação para proteger mãos e pés. Mãos e pés hidratados, a gente diminui um pouco essa história da síndrome de pé-mão. Mas não é porque você está hidratando que você não possa ter, principalmente essa perda, essa alteração da sensibilidade. Então tem que tomar muito cuidado. Aquele paciente que está em uso de Xeloda e associadamente por conta da história clínica ou por conta de resposta do tratamento, perdeu peso, perdeu massa muscular, perdeu essa competência de massa muscular em membros inferiores, tem que estar atento. Por quê? Com a síndrome de pé-mão, ele pode ter alteração, modificação dessa sensibilidade plantar, e aí ele está mais favorável a quedas. Estando ele com uma massa muscular diminuída, ele tem uma proteção óssea menor. Então, a gente tem um risco maior. Então, esse paciente tem que se cuidar, né? E aí, voltar essa história da gente discutir nutrição, pensando num aporte proteico mais interessante, mais proteína, dieta constante, contínua, com bom valor calórico, para a gente melhorar esse estado nutricional. Associado também à prática de atividade física, que é um dos itens colaboradores para a redução dessa situação que é a síndrome de pé e mão. O paciente oncológico tem que entender que a gente está numa nova era da oncologia, a gente evoluiu muito e hoje se vê que a prática de atividade física no paciente oncológico é tipo assim obrigatória. Parece uma coisa muito distante, né? Parece uma coisa que está muito desassociada, mas não está. O paciente tem muita fadiga também, muito cansaço, alteração do paladar, perda de apetite. Esse paciente fadigado também pode ter diarreia e náuseas. E aí a gente vai ter que trabalhar e dançar conforme a música. Paciente nauseado, seja em qualquer situação, ele tem que evitar alimentos quentes, alimentos que tenham uma quantidade maior de gordura, alimentos muito coloridos, muito temperados, mesmo que tempero natural, né? E a presença, estar presente próximo aonde estão preparando os alimentos por conta do cheiro que os alimentos produzem ali quando estão sendo feitos. E aí isso pode causar mais náusea no paciente. Paciente nauseado tolera melhor alimentos frios, claros, gelados, que não tenham uma cor muito intensa. Quando o paciente está nauseado, não dá para a gente pegar e aplicar aquela história da nutrição, de comer colorido, um monte de comida, tal, vermelho, amarelo, verde. Aquelas cores todas vão potencializar a percepção do sistema nervoso central que aquilo ali é comida e o cérebro lembra do cheiro que aquilo tem. Então aquilo ali pode provocar mais náuseas. Alimentos mais simples, mais claros, mais frios ou gelados, evitar extremos de temperatura também, por exemplo, uma sopa muito quente, muito fumegante, com aquele cheirinho saindo, o paciente está nauseado, não dá certo. Não só naqueles que têm, né, a deficiência da enzima DPD, como eu disse, não vão usar Xeloda, né? Mas no geralzão, Xeloda pode dar mucosite. E aí, para náusea, usar gelinhos, né, ou cubos de gelo, chupar gelo, é uma possibilidade, mas tem que tomar cuidado, porque se o paciente tiver com mucosite, não vai dar para a gente encostar na mucosa esse gelo, porque também ele causa ferimento ali, porque ele vai agredir aquela mucosa. Então tem que tomar cuidado, chupa gelo, depende de cada caso.
tem paciente que não dá. Eu gosto muito de fazer, e sempre repito aqui, chá de hortelã, deixa ele geladinho, e aí você vai tomar, por exemplo, até se você tiver alteração de paladar. Alteração do paladar causada por xeloda pode ser uma alteração de paladar também por um paladar mais metalizado. Então, o chá de hortelã geladinho, ele vai desmetalizar o seu paladar. Alguns pacientes, no caso os de cólon, podem usar uma quimioterapia associada, infundida, que não pode fazer uso de alimentos gelados nesse período, E aí não dá para ser o chá de hortelã geladinho. Aí você bota o chá de hortelã em temperatura ambiente. Não coloca ele quente, porque só o cheiro e a pessoa fica enjoada. Então, geladinho. Podendo, não sendo esse paciente de cólon, que possa tomar alimentos líquidos, enfim, gelados ou congelados, pode fazer cubinhos de gelo desse chá de hortelã, assim como fazer cubinhos de gelo de água batida com um gengibre. E aí coloca nos cubinhos de gelo, aquelas pedras de gelo você serve na água, junto da água, tomando ao longo do dia para desmetalizar o paladar. É uma possibilidade também. É muito possível que o paciente tenha essa possibilidade maior de diarreia. O paciente no xeloda é aquele paciente que vai oscilando, intestino normal com quadro diarreico, intestino normal com quadro diarreico. Então, são as células, as microvilosidades intestinais sentindo aquela toxicidade do quimioterápico. Não conseguindo fazer um quadro absortivo pleno, liberam e aquele paciente tem um quadro diarreico. Tentar manter essa microbiota, essa saudabilidade de células intestinais o melhor possível. Eu acho que pode ser essa a meta. Comendo sempre saudável, com ingestão de fibras, tanto solúveis ou quanto insolúveis. E aí a gente tem, por exemplo, as verduras, enfim. Mas, Patrícia, aí ela entrou no quadro de diarreia em si. Aí, entrando no quadro de diarreia, não utilizar essas fibras. Uma alimentação mais simples, com alimentos brancos. Arroz branco. Aí, minha filha, rasga o que a nutricionista fala. Arroz branco, torrada branca, sem fibras, feijão, o caldinho do feijão, mas aperta o feijão lá na peneira, pega aquela raspinha que ficou embaixo, mistura ao caldinho de feijão, pronto, porque aí você dá a polpa calórica também, ingere a polpa calórica e não só o caldinho do feijão, que vai te dar uma concentração de nutriente muito pequena, tá? E aí você vai literalmente dançando conforme a música. O Reuteri é um tipo de lactobacillus, aqueles bichinhos que tornam a nossa microbiota ou saudável ou não saudável. Quando uma pessoa come um monte de comida industrializada, refrigerante, açúcar, estressadão, não dorme direito, ele tem uma microbiota desfavorável. Uma população heavy metal que gosta de viver nesse pancadão todo errado. Quando a pessoa come direito, medita, tem pensamentos bons e alimentação boa, tem uma microbiota muito melhor. O Reuteri é um tipo de cepa de lactobacilo que ajuda a transformar, melhorar a microbiota intestinal. Eles também dão uma habilidade à microbiota para melhor qualidade de absorção. Então, muitos dos meus pacientes diarreicos, eu costumo usar o Reuteri, porque eles vão melhorar essa qualidade absortiva e olha, na minha prática clínica, tem respondido também com melhora do quadro diarreico. E a diarreia não é interessante para qualquer tipo de paciente. Patrícia, mas o paciente está com 110 quilos, câncer de mama ou de cólon, que estão muito relacionados com sobrepeso e obesidade.
é melhor ter diarreia, desabsorve, perde um peso, emagrece e tal. Mas essa perda de peso durante o tratamento tem que ser uma perda de peso acompanhada nutricionalmente, porque se perder peso assim ao léu desabsorvendo, tá perdendo peso com todos os nutrientes sendo perdidos juntos também. Repito, a gente tinha ou tem, que aí depende de quem estiver me ouvindo, né? Um câncer, um tumor ali, piquititico na mama que já está fazendo estrago, pitititico no intestino que já está fazendo um estrago. Se estamos no pré-operatório, ainda temos esse câncer, mas temos o resto do corpo inteirinho saudável, que precisa ser nutrido para agir melhor contra isso. Ou, se estamos no pós-cirúrgico, já foi retirado esse câncer, tivemos um câncer e precisamos desse corpo inteirão respondendo a ele, né? Então é importante que a gente entenda isso também. Perda do apetite, aí eu volto só para ser um pouco contraditória. Se a pessoa é câncer, é cólon ou é mama, tá precisando perder um pezinho? Vamos aproveitar essa vibes da perda do apetite, manter uma alimentação plena, contínua, bonitona, mas com menor valor calórico. Não vai pegar e chafurdar comendo alimentos de alta densidade calórica. Vamos aproveitar esse momento. Uma dietinha com um controle melhor de carboidrato de baixo índice glicêmico e uma carga proteica interessante, que vai dar saciedade, vai dar uma força ali e um gás para o crescimento daquele músculo. Dieta saudável zona, cheio de nutriente bom, né? E aí aquele pezinho sendo perdido aos poucos, porque eu tô falando com vocês e tenho certeza que vocês estão tudo malhando, tudo na malhação. Então a gente faz essa brincadeira aí de aproveitar o xelodão naquele que está com perda de apetite e melhorar esse hábito alimentar com melhores escolhas, né? Essa dieta saudável, essa dieta mais limpa, rica em fruta, verdura, legumes, cereal integral, azeite, tomate, enfim, é uma dieta anti-inflamatória. Quando você come comida que tem essa resposta inflamatória demais, o paciente sente muito dores articulares, por exemplo. Então a gente tem que aproveitar uma coisa e outra para desinflamar o paciente, e é uma das histórias. Uma coisa que eu não posso esquecer, para a gente fechar o nosso momento xelodão da galera da caravana do xelodão, né? Quem tá no xeloda não pode tomar, aqui no Brasil não é comum, tá? Suco de toranja, que é uma laranja vermelha, porque ela inibe a ação do xeloda e nada que tenha erva de São João. Então, não pode ser utilizado com xeloda. Toranja, erva de São João, porque inibem a absorção, quebra pelo meio a parada lá do xeloda, então não pode usar. Fechado? Até o próximo. Beijocas vitaminadas, antioxidantes, anti-inflamatórios e tudo mais.